Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa para Vestibulares. Hoje seguiremos nas análises de obras literárias e o professor convidado é o professor Yuri. Bem-vindo, Yuri. Muito obrigado, Sofia, pelo convite e vamos aí falar sobre obras do Pastres. Vamos. E hoje temos aí A Lágrima, de Augusto dos Anjos. Vamos nessa? Vamos lá. Bom, Augusto dos Anjos, vamos começar falando pelo autor, é um dos principais expoentes aí do início do século XX no Brasil. E ele é um poeta que ficou na oscilação entre século XIX e XX enquanto características. Por isso, ele é considerado um autor do pré-modernismo, um período de transição. Mas lembrando que o pré-modernismo é um período que não é, ou melhor, reformular, não é um período literário, sim apenas um contexto de época. Por quê? Não é uma escola, Não né? é uma escola. Para ser uma escola, o período literário tem que ter organização de ideias, de autores que girem em torno dessas ideias e temáticas, e daí você forma a noção de grupo. Então, para os alunos que estão aí no terceiro ano, ou que vão fazer o Pastres, independentemente da época que estiver aí nos estudos, um exemplo bem simples. Se eu tenho ali autores da primeira fase modernista, significa que são autores que estão em torno das mesmas características, mesmas temáticas, que são as ideias de ruptura de forma, ruptura estrutural, a busca por temáticas do cotidiano, nacionalismo crítico. Isso faz com que, por exemplo, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira estejam dentro de um grupo. E, por isso, um movimento literário. E o Augusto dos Anjos, existe ele, com as características dele. Na mesma época tem o Euclides da Cunha, que tem suas características. Na mesma época tem o Graça Aranha, com outras características, e assim por diante. São vários autores aí do pré-modernismo que estão em torno de características mais individuais do que coletivas. Por isso, não formam um grupo. Legal. Bom, dito isso, o Augusto dos Anjos, ele é um poeta que cresceu dentro de uma infância muito difícil, no interior do Brasil, no interior da Paraíba. Teve uma juventude com a saúde muito fragilizada. Depois teve relações familiares um pouco controversas, porque a família é extremamente católica e ele sempre foi um indivíduo muito contestador e muito mais voltado à racionalidade e, consequentemente, ao cientificismo, que era algo provocado a partir ali do final do século XIX, e vários artistas e pensadores foram para esse caminho. O Augusto dos Anjos, então, já teve uma juventude frágil, de saúde, conflitos familiares. Depois, ele se direciona à ideia do casamento, vai para a área do direito, forma-se, né, nessa área, mas veja, nós o conhecemos mais como poeta e não pela atuação na área do direito. Nem sabia que ele era formado em direito. E assim, muitos autores, nós vamos ver, e autoras vão ser formados em uma área e ter sua vida artística, né, literária, que às vezes não remete a nada da vida pessoal e profissional, né, de uma outra profissão. A literatura é um caminho que Augusto dos Anjos encontra para poder expressar essa visão mais racionalista da existência. Então, esse é um ponto aí determinante na sua construção enquanto escritor. E ele tem algumas perdas pessoais, né? A morte de um filho, que vai ser muito determinante para os temas pessimistas que ele explorará em alguns de seus textos. Tá? Em 1914, ele contraiu uma pneumonia e isso debilitou bastante. Aquilo que já vinha lá da infância, com problemas respiratórios, se agravou. E ele tem uma morte precoce, apenas aos 30 anos de idade. Bom, então, daí morreu jovem. E muitos marcos na vida, né? Com 30 anos, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. E essas coisas acabam, direto ou indiretamente, sendo expressas em seus textos. E o Augusto dos Anjos acabou sendo um escritor que deixou apenas um livro, que foi publicado enquanto era vivo, que é o livro chamado Eu. O título é Eu. E dentro desse livro é que se encontram os poemas que nós vemos aí sendo cobrados, o poema Lágrima, enfim. E aí o que acontece? O filho dele, ele teve outro filho, não foi só aquele que faleceu, e quando ele encontra poemas inéditos, ele publica, ele amplia a obra original do pai, que hoje nós encontramos com
Eu e Outras Poesias. O título completo hoje é este. É onde tem a obra, então, de hoje, né? Isso. Como é uma obra só que ele deixou, facilita nós encontrarmos. Nunca mais... Exatamente. Bom, então é um contexto, né? Esse poeta viveu de 1884, quando ele nasce, e falece em 1914. Então, fechando aí os 30 anos de vida, de uma vida muito rápida, e que trouxe para nós um poeta bastante importante da nossa literatura. E aí o que acontece? Quando o Paz selecionou essa obra, é algo que o candidato que está nesse subprograma, ele vai perceber. Desde o subprograma 1, vocês têm obras que exploram todos os períodos, né, autores de todos os períodos que vocês estudam. O que esse subprograma fez de forma muito satisfatória. Porque antigamente, lá no subprograma do primeiro ano, você tinha trovadorismo enquanto teoria, mas nenhuma obra trovadoresca. Entendi. E aí o no aluno terceiro ano tá bem encaixado. Mas nesse programa, no primeiro ano eu tenho obra trovadoresca, barroca, alinhado. Isso. E aí o que acontece? O candidato, toda a teoria que ele estuda, tem alguma obra de exemplo. Então isso facilita muito para o professor e para o aluno, porque ele vê lógica. Facilita o contexto da questão também, né? Conseguir criar uma questão mais teórica da obra A Lágrima, por exemplo, puxando para o pré-modernismo. Isso. Então, no terceiro ano, nós temos a obra do Augusto dos Anjos e temos a obra do Lima Barreto, que é Não As Matem, que é uma crônica. E essas obras conseguem dialogar com a época literária, não, a época contextual em que nós temos essa transição, que é o pré-modernismo. Então, facilita o estudo e é algo coerente, que foi feito nas 3 etapas. E pode juntar essas 2 obras, né? Por conta do mesmo contexto, pode ser que haja uma cobrança conjunta. Pode. Um grupo de textos, um grupo de itens que puxem as 2 obras. Podem, porque na hora que eu pego o Não As Matem, do Lima Barreto, é uma crônica que fala sobre a violência contra a mulher e... já é bem diferente por ser uma crônica, né? Enquanto estilo é diferente, e a temática vai ser diferente. Mas, por exemplo, eu posso puxar a crônica do Lima Barreto, que fala sobre agressão e feminicídio. Hoje nós falamos feminicídio, na época não existia esse termo. Né? Ele fala em 1900 e bolinha. Exato, 1915, 110 anos atrás, e o tema está sendo debatido hoje com tanta propriedade e tristeza, por ainda estar presente. E eu pego esse texto que fala de violência contra a mulher, e eu poderia provocar um item relacionando com a lágrima, no sentido da provocação da lágrima, a partir daquela temática. E que é algo que o texto aqui do Augusto dos Anjos vai nos trazer, que é essa ideia de como surge a lágrima. Se é um elemento que vem por causa do sentimento, ou se vem por causa de uma reação biológica, simplesmente. Então, eu consigo fazer a conexão por tema, um tema leva ao outro, que é a ideia da violência, e você saber dessa violência te choca e você chora. Ou eu bem posso... a Carolina veio fazer isso, né? Com certeza. eu torço que venha, porque eu acabei de falar aqui, então já vou ter acertado o item. Mas, no geral, dá para fazer algumas conexões com as obras em geral. Mas a tendência da prova do PAS 3 é nós termos itens mais isolados, mas temos que ficar atentos porque o programa, quando nós lemos a matriz, eles colocam textos que têm alguma conectividade. Alguns dos textos conseguem fazer conectividade. Se eu pegar a época, ambos são pré-modernos, mas aí o Lima Barreto vai ter suas características e o Augusto, né? Porque eles são de um contexto que não tem conexão precisa. Aí eu já penso que a cobrança nesse sentido pode ser exatamente isso, né? Por que o pré-modernismo não é uma escola literária? E usar esses 2 exemplos de divergências, né? Talvez não divergências, mas especificidades. Melhor. Porque cada um tem seu jeito. E um não é contra o outro. Ou diferente do outro. Beleza? Bom, e aí... Mas é interessante que na hora que você usa o termo divergência, é o que o aluno vai achar. Vai achar que um é diferente do outro, porque um faz coisa que o outro não faz e é contrário. E, na verdade, não necessariamente. Exatamente. Agora, vamos ao texto, né? Quando eu pego o poema, eu pego, por exemplo, o item que já veio do Augusto dos Anjos, em outra época do PAS, 3 mesmo, que era outro poema cobrado, e texto dele que veio na prova do vestibular tradicional
e texto dele que veio no Enem. E a cobrança foi a mesma. E qual foi a cobrança? Eles usaram um termo, uma expressão, que é falar que o poema do autor remete a uma estrutura ou a uma estética parnaso-simbolista. E a maioria dos candidatos, quando essas questões A minha caíram... vontade de marcar errado, porque pré-modernismo já tá na frente. aí você marcaria errado. No chute, Tá. aqui no chute, não lembro. Então você de- seguiu o que boa parte dos candidatos fez. Imaginei que eu fui... E aí a maioria errou. imaginei que eu fui junto com um monte errando, feliz. E aí o que acontece? O pré-modernismo é um período que tem a palavra pré. Então significa que você ainda retoma características do século XIX. Outra parte dos candidatos que errou esse item é porque na hora que fala estética ou estilo parnaso-simbolista, você acha que parnasianismo e simbolismo estão Tão em contrários. choque. E o que eu vejo é outra questão. O parnasianismo e o simbolismo têm um ponto em comum, que converge, que é a estética. A única coisa que converge. E o que a estética parnasiana simbolista tem? A ideia de você ter forma fixa, na maioria das vezes soneto, preocupação com a forma, uso normalmente do decassílabo e rimas. E o simbolismo parnasianista tem isso. Ambos têm isso, que vai mudar a temática, né? Exato. E aí você lê estética, as pessoas esquecem a palavra estética e pensam parnasianismo e simbolista. Não tem nada a ver, não tem nada pode. a ver. E aí isso é correto. Nós olhamos aqui o texto A Lágrima e eu vejo 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos rimados. Os quartetos estão rimados em rimas interpoladas, que é a galera que faz normalmente a análise de rimas, lembra aí que a gente coloca letrinhas, que nós colocamos letrinhas. Então eu tenho A, B, B, A, reunidos, rimado com vencidos, albumina com origina, primeira estrofe. A segunda estrofe segue a mesma ordem, só que agora é B, A, A, B. Nós continuamos a classificação por Continuam ordem. as mesmas letras. Exato, continua o mesmo final, porém eu coloco o quê? A organização disso em interpoladas. E quando eu vou para os tercetos, eu observo que nos tercetos eu vou ter uma rima não usual, que é obtemperou, ioiô. Aí não é algo que você acha que rima, mas seria uma rima aí com uma imperfeição sonora. E depois você vem com eficácia, rimando com farmácia, cai com pai, em estrofes diferentes, mas continua sendo uma rima. E nós teríamos aqui, praticamente, uma rima paralela, em obtemperou e ioiô, e eficácia, cai, paia e farmácia, lembrando uma interpolada, mas estando em estrofes diferentes. Da estrofe, Bom, então, dentro disso, estou falando o quê? Que o poema do Augusto dos Anjos segue regras, segue modelos, e dentro dessa estrutura tem o quê? Um perfeccionismo. Então, a palavra importante, perfeccionismo. Preocupação formal, preocupação estética, tá certo? E daí vem essa relação do parnasianismo e simbolista. Exatamente. Bom, então, fechamos a estética. Agora vamos ao texto. O texto... Muitas palavras difíceis, né? Você bate o olho e você fala, vixe. Tem. Se eu pego esse texto, isso é uma característica do autor. Usar um vocabulário que não é usual dentro de um que poema. Já difere bastante do que vai vir no modernismo, né? Isso. O modernismo ele já opta, principalmente na primeira fase, com a questão de uma linguagem mais próxima do falar popular, da linguagem do dia a dia. Tornar a poesia mais compreensível por todos, né? Isso. Às vezes. Às vezes. Não que ela seja mais rasa de jeito nenhum, né? A questão é que, como nós vamos falar depois do Manuel Bandeira, o modernismo ele trabalha com uma intenção que é aproximar, mas às vezes os autores, por utilizarem metáforas, obrigatoriedade, uma bagagem cultural muito vasta do leitor, usam às vezes expressões que são muito marcadas de algumas regiões e nem todo mundo conhece. Então eles têm um propósito positivo, mas uma execução que às vezes não alcança o leitor. Mas faz parte. É arte, e a arte tem dessa diversidade.
Quando eu pego Augusto dos Anjos, então um dos pontos que eu vou observar muito bem, e vocês devem ficar atentos quanto a isso, é essa questão do vocabulário, às vezes palavras difíceis, e essas palavras difíceis nos levam a um outro aspecto, a ideia da mistura entre termos que não são usuais na poesia e a utilização deles. E alguns vêm do campo científico, biológico, da química, enfim, vem dessas questões que não são comuns para textos poéticos. Isso é algo que você bate o olho e pensa, será que é o Augusto dos Anjos? E gera o estranhamento. Então, quando eu pego aqui a primeira estrofe, por exemplo, você olhando a primeira estrofe, o que te chamou a atenção? O que a albumina está fazendo aí? Eu, como professor de biologia, foi a primeira coisa que eu notei. E tá certo. Só que se você observa o que ele fala, veja só, ele fala, faça-me o obséquio, né? Faça-me o favor. Então já veio obséquio, que é uma palavra que nós já é mais... ouvimos, mas não é comum. E ele fala de trazer reunidos cloreto de sódio, água e albumina. Se eu pego esses três elementos, eles fazem parte da lágrima. É uma maneira bem científica de trazer uma coisa bem poética, né? Exato. E aí te chama atenção. Por que ele está fazendo esse elemento, essa composição? Aí eu pego o cloreto de sódio, 2% mais ou menos. A água, 97% mais ou menos. A albumina, não é 1% que falta. A lágrima, você é bióloga, sabe melhor do que eu, tem muitos outros elementos. Porém... Entre eles tem a albumina. Só que por que ela foi escolhida? Para rimar com a palavra origina. Foi a estratégia, né? Exato. Então, outro ponto, ele deixou reticências. E as reticências dizendo, tem mais elementos. Não são só estes três. E aí ele diz, basta isto o quê? Esses componentes da lágrima, porque isto é que origina a lágrima de todos os vencidos. E essa palavra vencidos que aparece no texto, tem que ficar atento, né? Você que vai fazer prova, que vai ler esse texto, porque isso é uma característica do Augusto dos Anjos. Ele nunca é positivo, é sempre pessimista. E o vencido é a pessoa que perdeu. É o derrotado. É o derrotado. Logo, pode chorar. Não é que pode. Aparentemente vai chorar, vai se sentir mal. Cabe a ele, né? Cabe a ele. E quando eu pego essa referência, eu percebo então que essa lágrima vai ser alcançada a partir desse momento que eu fui vencido. Bom, outro detalhe, ele está falando com alguém, tem um travessão, faça-me obséquio. Então toda essa estrofe fala com alguém. E eu ainda não sei com quem que é, se ele está falando comigo, leitor, se ele está falando com alguém, mas logo mais à frente no texto nós vamos descobrir com quem ele fala. Na primeira estrofe, então, a ideia é essa busca por um elemento que para alguém trazer essa lágrima, e essa lágrima é o quê? Uma composição que surge ali dentro de uma composição química. O que poderia ser falado de uma maneira sentimental, ele está falando de uma forma racional. E faz parte isso do Augusto dos Anjos, essa mistura entre razão e sentimento. Quando nós vamos para a segunda estrofe, ele diz a farmacologia e a medicina. Então, ele retomou elementos da ciência. Puxando para a racionalidade. Puxando para a racionalidade. A farmacologia, quem produz remédios, por exemplo, e a medicina, quem estabelece a ordem da doença, da não doença, da verificação e também da utilização desses fármacos, né, que vai direcionar esses fármacos ao indivíduo. E ele diz, a farmacologia e a medicina, com a relatividade dos sentidos, desconhecem os 1000 desconhecidos segredos dessa secreção divina. E aí, na hora que ele usa secreção divina, ele vai, de novo, uma oposição ao pensamento racional. Porque ele mistura, eu vou lá na medicina e a farmacologia. Mas elas desconhecem as 1000 razões, né, os 1000 desconhecidos segredos de como a lágrima surge. Então, é como se ele colocasse aqui, existe a medicina, existe a farmacologia, mas elas nunca vão entender como surge uma lágrima. Eu confesso que nessa estrofe, as aspas me incomodam muito. As aspas são um recurso para indicar que fala de alguém. Aqui. Mas na minha cabeça dá um bug, porque tá muito bonitinho rimado. Só porque tá rimado? Mas qual o conflito com as aspas? A fala de alguém seria rimada, entende? Parece um encaixe. Mas de vez em quando nós falamos rimado, sem a gente perceber.
talvez pela formatação, entendi o incômodo. Acontece. No nosso dia a dia, nós falamos tanta coisa e às A vezes gente não rimamos pensa em e não, poesia, né? e não pensamos. Mas vira e mexe, nós ouvimos música, ouvimos pessoas da área artística e é porque nós não ficamos presos a ficar observando e pensando, rimou ali, ó, rima rica, rima pobre, olha, rima alternada. Não, a gente ouve e segue fala a assim, vida, que né? bonito. E aqui é a fala de alguém que está dentro de um contexto, né, poético. E ele está, obviamente, adaptando aqui a essa ideia, mas o incômodo pode acontecer. As aspas, se você tem ali o tracinho, que seria como se fosse o travessão, então é como se fosse a fala de outrem. Ou algo que ele está pensando. O que você não pode errar é pensar assim, porque aspas pode ser utilizado para representar uma fala, ou melhor, um texto com outro sentido. Então você usa as aspas igual no dia a dia nós No falamos, dia a dia que a gente usa para dizer que é diferente do que está colocado. Não e aqui é o não caso. não é o caso. E quando eu vejo a próxima estrofe, eu entendo a ideia com quem ele falava. Porque ele fala, o farmacêutico me obtemperou. E obtemperar significa interromper ou pedir um momento. E aí você entende. Então a Parece fala que ele foi está do falando. farmacêutico. E ele está falando com o farmacêutico. Então lá no começo, A voltando fala à era primeira para o estrofe, farmacêutico. e ele está pedindo uma lágrima para o farmacêutico. E aí, na sequência, é como se falasse assim, ó, nem a farmacologia, nem a medicina conseguem entender como que surge a lágrima. Não tem como ela surgir. Não tem como te dar uma. Não tem. E ele usa até um elemento aí que é importante na segunda estrofe, que ele fala os 1000 desconhecidos, que é uma hipérbole. E a hipérbole, ela trabalha com o sentido de exaltar ou exagerar para trazer ênfase a algo. E que seria essa secreção divina, inexplicável. E dentro disso, nós temos, né, aqui logo no começo da terceira estrofe, uma palavra, né, não comum, que é obtemperar. Que é um termo... A segunda, né? Obséquio e obtemperar. Exato. Então ele cria aqui essa noção de utilização de termos não usualmente utilizáveis em textos poéticos. E diz, vem-me então na hora que ele pediu para, né, ter esse momento, né, de calma, vem-me então a lembrança, o pai Ioiô, na ânsia física da última eficácia. Então, o que acontece? Na ânsia física da última eficácia é como se fosse último momento, último suspiro, última ação. E quando eu percebo essa questão aqui, de último momento, eu vou perceber o quê? Alguma coisa está aqui na minha lembrança, que seria talvez a última coisa que eu me lembro com o pai Ioiô. E ele diz, e logo o quê? É conclusivo, logo conclusão. Então, depois que eu lembrei desse último momento meu, ou do pai Ioiô, ele fala, a lágrima em meus olhos cai. Então, a lembrança do pai fez surgir uma lágrima. Ele vai pro emotivo, né? Ele ficou até agora no racional. E aí ele rompe com o racional aqui. E fala, vale mais lembrar-me eu de meu pai. E veja que pai está com letra maiúscula aqui na última estrofe, que é para dar ênfase. Quando nós usamos a letra maiúscula em palavras que não estão no início, onde são nomes próprios, é ênfase. Do que todas as drogas da farmácia. Retomando o que foi falado na segunda estrofe, né? Exato. E aí é uma ideia, para fechar o poema, que é bem importante dentro do debate aqui do texto e da possibilidade de análise, até para um tema de redação, que é o quê? O quanto as pessoas usam ou buscam as drogas farmacêuticas. Só que as drogas farmacêuticas, elas não são para provocar o sentimento ou a lágrima, são para restringir ou limitar. Então é meio que aqui no final ele fala, vale muito mais a lembrança do meu pai e a emoção que eu sinto com isso, do que uma droga farmacêutica que me rompe, quebra, causa uma ruptura e eu não tenho essa emoção deflagrada. Assim, óbvio que aqui ele não está debatendo temas mais profundos.
mas faz a gente refletir, faz com que nós reflitamos sobre como na sociedade, e veja, um poema de mais de 100 anos, que pode fazer com que pensemos o quanto hoje, muito mais do que na época do Augusto dos Anjos, a ideia dos fármacos está presente em nossa vida quando a gente de diferentes recorre formas. a eles, em vez de investigar o problema, talvez, né? Muitas vezes o que a gente vê é a automedicação, que é uma temática relevante. O que nós vemos muitas vezes são as pessoas recorrendo a redes sociais como o TikTok, pegando experiências de outra pessoa, em vez de médicos e profissionais, para validar, não, vou usar esse remédio aqui que vai dar certo. E nós vemos isso de remédio para emagrecer a remédios antidepressivos, sem orientação. E dentro dessa problemática vem essa ideia. Nem sempre as drogas farmacêuticas são... racional, né? A gente tem que sentir um pouco às vezes. E é algo que ele está debatendo aqui. E ele coloca como uma reflexão ao final. Muito melhor a lembrança e poder sentir essa lembrança, porque cai a lágrima, sem necessidade de nenhum remédio nem nada, porque nada vai criar a lágrima, do que apenas as drogas que seriam quase símbolo da ciência aqui. E é um dos poucos poemas que Augusto dos Anjos rompe com a ideia científica. Com racional. Não fala da morte do indivíduo. Ele cita que esse pai, se é lembrança, provavelmente ele morreu, está morto, né? Mas ele não retoma isso, que é a outra temática importante dele, é falar sobre morte, 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 morte. E ele rompe com essa ideia da ciência acima dos elementos. E acima de qualquer coisa. Então ele coloca o sentimento humano com algo mais, como algo mais presente. E um ponto que vale a pena nós observarmos ainda é você ter essa questão, né, do conflito entre razão e emoção, que é um ponto importante dentro desse texto. E ainda nós podemos pensar, né, o quanto que falar dessa questão de lágrima, que remete a sentimentos, às vezes fica perdido hoje em dia, que as pessoas pouco falam do que sentem ou do que querem e acabam só reproduzindo e não sentindo. Então, é um texto que também pode ir para esse caminho interpretativo. Muito. Seria por aí. Então, esse texto, se tematicamente ele for cobrado, é por essa questão científica e racional e o emocional. Emocional. E, por outro lado, a questão estética. Legal, 2 pontos importantes. Então, seria e toda a por interpretação por trás, né? Exato. Muito então, legal. ficamos assim com essas perspectivas sobre Augusto dos Anjos e o poema dele, A Lágrima. Então, fechamos uma análise. Obrigada, Gil. Por nada. Até mais, pessoal. Boa prova. Até o próximo episódio.